Essa noite que nós queremos estar falando sobre esse tema maravilhoso, né? Sobre o novo de Deus para as nossas vidas, sobre isso que Ele quer trazer sobre o nosso coração, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida física, sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso caminhar, sobre o nosso ministério. Deus quer fazer algo especial nos nossos corações de uma maneira diferente. Deus quer mover na sua vida. Amém, queridos? Então, o texto base para o nosso tema nesse ano é Isaías 43, versículo 19, que diz, vamos falar? Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Fecha os teus olhos um minutinho. Vamos pedir ao Espírito de Deus que ministre ao nosso coração e que traga revelação à sua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor, que Tu, nesta hora, manifeste a Tua vontade nessa palavra, Espírito Santo. Eis-nos aqui sujeitos a Ti em espírito, alma e corpo, Pai. Deus, não nós, não a nossa boca, não a nossa vontade, Pai, mas o Teu querer em nós e através de nós, Senhor. Nos sujeitamos a Ti, nos rendemos a Ti, queremos ser apenas canal para o fluir da Tua glória neste lugar, Senhor. Faça a Tua vontade, Pai, que a Tua palavra caia na boa terra do nosso coração e produza o fruto para o qual ela foi destinada, Senhor. Vem, Pai, saciar a nossa fome, a nossa sede de Ti, Senhor. Vem, Senhor Jesus, completar aquela obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, Senhor, de transformar-nos à Tua imagem, à Tua semelhança, Pai. Vem fazer essa obra de renovação, de nova unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, nessa noite, servir esta comida espiritual para nós, Senhor. Vem alimentar as nossas almas, Pai. Vem, Senhor, alimentar a nossa vida, Pai. Nós queremos sair daqui, Senhor, recebendo a nossa porção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tira toda a surdez espiritual, tira todo bloqueio na nossa mente, tira todo impedimento no nosso coração, todo preconceito, tira tudo que impede, todas as barreiras, tudo que nos prende, Senhor, para que possamos ter uma comunhão plena contigo, Pai, e para que não entendamos e não recebamos aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai. Essa palavra é para mim, Senhor, essa palavra é para cada um de nós, Deus. Não nos deixa, Pai, apáticos, não nos deixa parte daquilo que o Senhor está nos oferecendo, mas Deus, abre o nosso coração para receber, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo, nesse lugar. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Santo, santo, santo é o Teu nome. Maior é o Senhor do que toda resistência, do que toda oposição. Maior é aquele que está em nós e aquele que está no nosso meio. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, por aquilo que estás fazendo e pelo que vais fazer, Pai. Porque eu sei que o Senhor, Pai, preparou um banquete espiritual para nós nessa noite. Que possamos nos fartar. Que possamos nos fartar, Senhor, e sermos satisfeitos em Ti, Senhor. Que o Senhor possa ser a satisfação do nosso coração nessa noite, Pai. Muito obrigada, meu Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se sentar.
Diga para quem está perto de você: Deus está aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus tem falado conosco nessa palavra sobre o novo, sobre coisas novas, né? E Deus nesse mês aqui que nós estamos tem trazido uma palavra para o nosso coração a respeito do que o novo faz com a nossa vida, para nos transportar, para nos mover, para nos levar adiante. Amém? Porque, queridos, ficar parados, ficarmos no mesmo lugar, ficarmos numa mesma posição, ficarmos inertes, é um grande problema para a nossa vida. A paralisia é um grande problema. Para qualquer coisa, a inércia é um grande problema. Se você começar a pensar nas coisas que ficam paradas, né? Até o ditado é que se ficar parado enferruja, não é assim, irmãos? O pessoal por aí fala, ficou parado enferruja. Mas, na verdade, as consequências são muito mais graves de algo que fica parado, não é? Eu estava pensando e lembrando, e não precisa nem parar muito tempo. Como eu comentei com vocês, a gente está com alguns familiares hospitalizados, e uma das coisas graves de ficar numa cama, de ficar parado um pouquinho numa cama, é que o organismo não foi feito para ficar com o peso em cima de uma parte do corpo. Se uma pessoa ficar deitada muito tempo em cima das costas, em cima, né, dessa parte aqui do lombo, o que vai acontecer? Vão abrir feridas, que se chamam escaras, e vão abrir, por quê? Porque está parado na mesma posição. Tanto que quando uma pessoa está num leito, não é? Numa cama, num hospital, a enfermagem vai lá e tenta virar um pouquinho, tenta mudar um pouquinho a posição durante o dia, no outro dia, mas basta deixar lá 2, 3 dias, o que acontece? Muitas vezes, por um pouquinho só de tempo, ficou parado, vai criar um problema. Você vai ter problemas, a paralisia cria problemas na vida da gente, cria problemas em muitas coisas, faz mal para a nossa coluna. E há uma pesquisa que mostrou que ficar parado, você ficar com uma vida muito sedentária, vai gerar problemas cardíacos, vai encurtar o seu tempo de vida. Hoje já tem comprovação das pesquisas mais recentes, que se você ficar com uma vida lá sedentária, inerte, você vai ter problemas cardíacos e você vai viver menos tempo. Parece que não, né? Que se você tiver uma vida à sombra e água fresca, não, mas não é verdade. Ficar parado não é bom para ninguém. Se você deixar um carro estacionado muito tempo, o que vai acontecer com esse carro? Quando você for usar, não serve mais, não é? O teu carro vai ter problemas, o óleo vai deixar lá entupido, os filtros vão entupir, o motor vai ficar ruim, vai ficar sujo o óleo, o pneu vai murchar, vai achatar, vai deformar o pneu do carro. Tem tanta coisa que vai ficar ruim que você não vai nem saber mais por onde começar a usar. De repente você vai ter até que trocar. O carro novinho estava lá guardado, mas quando você for usar, é só em filme, viu? Que o carro fica cobertinho, aí na hora da urgência o cara descobre o carro, liga no motor e sai. Não existe isso. O carro ficou parado, você vai tentar pegar, não pega, não funciona. Ficar parado não é bom para nada. Nada que fica muito tempo parado funciona bem. Deus não quer que você fique parado.
Deus está olhando para nós, Deus está olhando para a sua igreja e está dizendo: gente, eu tenho uma coisa nova para vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão muito parados. Muitas vezes a gente vê as coisas de Deus, recebe um pouquinho de Deus, pega aquele pouco e paralisa com aquele pouco e diz: tá bom, sombra e água fresca, e tá tudo bem, e acha que parado vai ficar tudo bem na nossa vida. Mas a gente não fica parado. Eu aprendi isso há muitos anos. A apóstola nos ensinou há muitos anos que quando você pensa que você está parado, você não está parado não, você está andando para trás. Porque está todo mundo passando por você. Lá para frente você está ficando para trás. Vai ficando para trás. Vai ficando para trás. E está tudo indo para frente. Mas você ficou lá atrás. Quando você viu, já era. Então você pensa que você está parado, mas você está pior do que parado. Você já passou. Então a gente não pode, irmãos. Profissionalmente, na tua vida profissional, se você não se aprimorar, se você não estudar, se você não tentar evoluir e aprender técnicas novas, o que está acontecendo no mercado, você consegue competir? Você consegue acompanhar? Não, você não pode ficar parado. Todo mundo vai para frente, você fica, o que vai acontecer daqui a pouco? Você faliu, você passou. Você não ficou parado, você não consegue manter lá no estágio, você já era. Te ultrapassaram e você ficou. Eu estava vendo uma pessoa que tem gráfica. E ele ficou com aquele maquinário de gráfica, sabe, antigo. Que montava com letrinha e tal. E ele foi ficando com aquilo, e todo mundo começou com a computação, com a... me ajuda aí, pastor Marcos. Com a parte de digitalização e papapá. E ele foi ficando lá, com a letrinha, com a não sei o quê. E ele começou a ficar para trás. E não queria evoluir, estava bom, achou que parado, que ele ia conseguir alguma coisa. Irmãos, quando ele viu a vida deles, que era assim, de altíssimo padrão, de um negócio maravilhoso. Irmãos, todo mundo passou por eles. E eles foram indo para trás, não ficaram parados não. Eles começaram a ir para trás. Chegou num ponto que quase não tinha mais reversão. Então, Deus não quer isso para a sua vida. Deus tem uma coisa nova. Deus quer que você comece a caminhar. Amém, irmãos? Eu fico pensando até no guarda-roupa da gente, né? Você pega uma roupa que você fala assim: é tão bonita que eu não vou usar. Vou usar só hoje. Daqui 10 anos eu vou usar de novo. Aí você guarda. Pega daqui 10 anos e vê se você consegue usar. Pega daqui um tempo, deixa parada lá. Você deixa parada, descolore, fica estranha. Aí quando você vai pôr, não tem nada a ver a moda, o jeito. Não tem, não dá. É difícil. Não adianta. O corpinho muda. Em geral, né? O corpinho... A roupa encolhe. Né, irmãos? A roupa é que diminui. Com certeza foi a roupa. Eu tenho certeza que foi a roupa que diminuiu. Não foi outra coisa que aconteceu. Não dá certo. Nós temos que caminhar. Deus está dizendo que você tem que se mover. Sabe, se a gente ficar parado na caminhada com Deus, muitas vezes a gente acha que está tudo bem e que Deus também está contente com a gente, mas não é verdade. Deus tem algo a mais para você. Deus, Ele é dinâmico. Deus se move. Deus é um Deus que se move em todo tempo.
Deus está se movendo, Deus está falando o tempo todo, Deus está abençoando, Deus está falando coisas novas, Deus está trabalhando na sua vida, e você quer que Deus faça algo na sua vida, você quer que Deus trabalhe, Deus quer que você se mova, Deus quer que você caminhe, Deus quer que você tenha uma atitude. Deus tem falado o tempo todo conosco nesses dias, nesses meses. Se você ficar parado, gente, você vai adoecer, você vai apodrecer. Porque é o que acontece com as coisas que ficam paradas. Ou adoecem, ou apodrecem, ou acabam, ou estragam, ou morrem. Nós não podemos ficar parados. Deus quer te dar uma impulsão, uma força, um empurrão. Deus quer mandar você para frente. Deus quer fazer uma coisa nova, e você não vai ficar parado diante disso. Amém, irmãos? Quando Deus manda o novo dele sobre as nossas vidas, quando nós recebemos essa unção de Deus, quando esse mover de Deus vem sobre nós, não é nem uma questão de você querer, não é uma questão de você escolher, é uma questão de que você não consegue ficar parado. Deus se move em você de tal maneira que você não vai conseguir mais ficar parado. Amém? Amém, queridos? Você não pode ficar no mesmo lugar. Acontece algo sobrenatural na nossa vida, é um poder que vem de Deus, é um poder que vem através do Espírito Santo, que não dá para a nossa vida ficar no mesmo lugar. E é isso que aconteceu com aqueles homens que caminharam, que andaram com Jesus. E eu quero te mostrar esse exemplo através do livro de Atos, no capítulo 8. Vamos ver comigo. Atos capítulo 8, no versículo 1. Atos 8, versículo 1. Vamos lendo aqui. Diz o seguinte: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos até aqui por enquanto. Queridos, primeiramente, quando Deus vem sobre nós com uma promessa de renovação, de algo novo, quando Deus vem falando que quer fazer conosco, algo de novo, algo especial, e essa é a promessa que Deus tem trazido sobre nós. Não é um dia, não são 2 dias, Deus está falando constantemente, Deus tem repetido, ministrado. E eu estava falando com os jovens ontem aqui, e eu disse, quando Deus vem com uma palavra, vem com uma promessa, a nossa posição é crer. Nós temos que crer no que Deus está falando. Essa é a nossa postura, esse é o nosso posicionamento. Deus está falando repetidamente que Ele está derramando a sua unção, a sua renovação. Quando Deus vem com uma palavra dessa, irmãos, nós temos que nos mexer. Quando o novo de Deus vem sobre nós, Ele nos move. Ele nos movimenta. Fala para quem está perto de você, quando o novo de Deus vem sobre você, Ele te move, Ele te movimenta, Ele te põe em movimento. Amém?
Isso não quer dizer que Deus vai apenas mexer os nossos braços, as nossas pernas, vai também mexer os seus pés e as suas mãos. Vai sim, porque muitas vezes a gente pensa que nós podemos ficar bem acomodadinhos aí no nosso lugar. Não dá, irmãos, não dá. Mas não quer dizer que só vamos mexer nossas pernas e nossos braços. Quando Deus vem com uma unção nova, Deus vai começar a mexer com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ser. Deus começa a pôr em movimento lá de dentro para fora, amém, irmãos? Deus começa a modificar todo o nosso ser. O novo vem de dentro para fora. Deus começa a transformar, a movimentar a nossa vida. Deus começa a movimentar a nossa estrutura. Deus começa a movimentar os nossos paradigmas. Deus começa a movimentar aquilo que era sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Deus começa a mover o nosso ser. Deus quer que você comece a se mexer. Deus quer que você comece a ter a disposição que começa lá dentro. Muitas vezes nós estamos dispostos até a mexer braços e pernas, mas não há uma disposição no nosso coração. Não há uma disposição sincera dentro de nós para mudar de atitude, para tomar um posicionamento, para olhar para fora, como nós conversamos ontem aqui com os jovens. Estamos tão focados nas nossas situações, nos nossos problemas, nas nossas, no que nós queremos mudar aqui, fazer aqui, resolver ali, que a gente não está disposto a sair e a fazer a obra do Senhor. Nós temos que ter disposição no nosso coração. Porque quando, irmãos, o Senhor mexe conosco, o novo de Deus, Ele é um acelerador. Ele é um catalisador. Você sabe o que é um catalisador? Lembra da escola? Lembra quando a gente aprendeu lá? Não lembro mais em que série a gente aprendeu isso. Mas a gente aprendeu, na química, que o catalisador, ele é aquela substância que ele acelera as reações. Quando você precisa que algo aconteça mais rápido, você precisa de um catalisador, de uma enzima, de alguma coisa que faça acontecer mais rápido, que ponha em movimento. O novo de Deus, esse poder de Deus faz as coisas acontecerem mais rápido dentro do nosso coração, faz a gente crer mais rápido, faz a gente olhar para o Senhor e ver lá na frente, faz a gente olhar para o Senhor e entender que não depende da nossa condição, não depende da nossa força, não depende do nosso querer, não depende da nossa estrutura, porque Deus está movendo em nós e através de nós. Não é pelos meus braços nem pelas minhas pernas, mas é pelo poder de Deus. O novo de Deus na minha vida é um acelerador do que Deus quer fazer. Se Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, na nossa igreja, neste país, nós precisamos estar nos mexendo e deixando que Ele atue através de nós. E é isso que Deus quer falar conosco. É um tempo de deixar Deus trabalhar, de Deus se movimentar através da nossa vida, porque o novo de Deus se mexe conosco, nos põe em movimento. Amém, queridos? Quando você quer fazer um bolo, você tem que usar às vezes um fermento. Por quê? Se você fizer um bolo sem fermento, você vai ter que esperar dias para a massa crescer. Mas se você puser um fermentinho, é coisa de umas horinhas, de uns minutos, a massa cresce. Deus quer que você deixe o novo dele fazer crescer a fé, a ousadia, a coragem, a força do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Amém, irmãos?
E nós não vamos mais nos mexer, nem nos mover pelo que nós vemos, nem pelas circunstâncias, mas pela vontade do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Muitas vezes, aquela fé que está morrendo dentro do nosso coração, aquela fé que está acabando, ressuscita em nós, por causa do novo de Deus. Sabe, queridos, eles estavam sofrendo a perseguição, eles estavam sofrendo ali a angústia de ter que um correr para cada lado. Vocês viram como é que foi? Cada um saiu para um lado correndo pela perseguição. Paulo ia lá, Saulo naquele tempo, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para o cárcere. E a impressão que a gente tem é, agora eles vão desistir de tudo. Eles vão parar com tudo, eles vão se esconder. E à medida que eles iam sendo dispersos, o que eles começaram a fazer? A pregar o evangelho. Eu não posso pregar aqui, me mandaram para lá, é o Espírito que está me levando para esse lugar, e é aí que eu tenho que pregar, porque se o Espírito está me mandando para esse lugar, eu tenho que me mexer e pregar o evangelho nesse lugar. Se o Senhor me tirou daqui e me pôs ali, é porque é ali que está precisando ouvir a palavra de Deus. Mas a gente pensa assim, se aqui eu não pudesse falar é porque eu tenho que ficar quieto. É melhor eu ficar bem quietinho, porque aqui não me deram oportunidade. Gente, eu não prego, sabe por quê? Porque na igreja não me dão oportunidade. Na igreja ninguém está precisando ser evangelizado não, irmãos. Né? Todo mundo já aceitou Jesus aqui? Se tiver alguém hoje nos visitando, no final a gente inclusive vai orar por você e vai te apresentar Jesus Cristo. E eu quero que hoje você saia daqui salvo e transformado. Mas eu te garanto que tem muito mais gente lá fora precisando ouvir esse evangelho do que aqui dentro. E se Deus te levar para lá, é lá que você tem que falar. Porque eu não faço porque não me dão oportunidade. Eu não prego porque me desprezaram, tiveram preconceito comigo, não me deixaram cantar, não me deixaram falar, não me deixaram fazer, então eu vou ficar bem quietinho. Na hora da perseguição, um foi mandado para cá, outro foi mandado para lá, outro foi mandado para lá, e sabe o que eles fizeram? Para onde foi que eles foram mandados? Ali eles começaram a pregar o evangelho, porque quando o novo de Deus, o poder de Deus vem sobre a sua vida, você começa a se mexer. Você começa a se movimentar. É assim que acontece. Nem que você esteja morrendo, você vai viver. Amém, irmãos? Eles estavam correndo risco de vida ali, correndo o risco de morrer. Então, a nossa vida se transforma numa aventura maravilhosa. A nossa vida se transforma numa novidade de vida todos os dias. A nossa vida se transforma num desafio constante de levar aquilo que está dentro de nós. A gente começa a se mover no Espírito, a andar no Espírito, a falar no Espírito. A gente não precisa de mais nada, precisamos dessa coragem, dessa ousadia. Amém, queridos? Glória a Deus. O novo de Deus pode fazer de qualquer um de nós um missionário. Porque não me ungiram ainda obreiro, ainda não me fizeram um evangelista, nem me deram o título de missionário, nem me promoveram. Na igreja não tem promoção, irmãos, nem salário. Você tem que ser aquele que é cheio da unção do novo de Deus, porque isso é que vai te fazer um arrojado, um corajoso, um desafiado missionário. Amém, irmãos? É isso que vai fazer de você aquele que faz a obra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Você sabe que a mudança de vida que teve na vida daqueles homens, daqueles discípulos e apóstolos, foi completamente drástica, né? Se nós formos pensar. Eles, na maioria, não todos, mas na maioria eram pescadores, homens que
às vezes enfrentavam lá os desafios do mar, tá? Os intempéries do mar, mas isso era a profissão deles, e eles até estavam acostumados com essas questões das ondas e tal. Mas era isso aí, né? Eles iam para o mar, pescavam, voltavam, vida de pescador e tal. As idas e vindas da pescaria. Mas, de repente, depois que eles tiveram aquele encontro maravilhoso com Jesus, só quando eu penso já me enche a boca de alegria. Eu quero dizer aleluias e glória a Deus. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo em Jerusalém, depois que eles tiveram a experiência com a glória do Senhor, depois que eles viram Jesus subindo ao céu, depois que eles tiveram certeza da ressurreição, depois que aqueles homens receberam o novo, aquela mensagem nova do reino, tudo mudou na vida deles. Não tinha mais aquela coisa de vamos para o mar, volta do mar. Vamos para o mar, volta para o mar. Dá até enjoo mesmo. O mar dá um pouco de enjoo. Não, a vida deles mudou drasticamente. Eles começaram a se mover por todas as partes, e não era de uma maneira comum, era o sobrenatural de Deus que levava eles para todos os lugares. Eles não iam para onde queriam, não, eles iam para onde o Espírito de Deus os mandava, porque quando o novo vem, a gente não vai aonde quer, a gente não vive como quer, a gente não faz o que quer, mas a gente faz aquilo que o Senhor nos manda fazer. E é assim que eles viviam, de uma maneira sobrenatural. Tudo na vida deles mudou. A visão deles foi ampliada. A coragem deles foi ampliada. O ânimo deles foi ampliado. Tudo na vida deles mudou. A perspectiva, o olhar, tudo deles foi muito maior. Se eles viviam ali, Jerusalém, Galileia. Não, agora a visão, o olhar, o ânimo, tudo na vida daqueles homens foi ampliado, a mentalidade deles mudou. Eles agora conseguiam enfrentar coisas que eles não enfrentavam antes. Tudo mudou, porque eles começaram a se mexer, não só caminhar com as perninhas, mas caminhar lá dentro, no seu coração, movidos pela força do Espírito Santo de Deus. Quando Filipe tem que fugir de Jerusalém, sofrendo perseguição, por causa das circunstâncias que ele estava enfrentando, e ele vai para outras partes, ele começa a pregar em Samaria. E diante das lutas que ele está enfrentando, irmãos, diante de tudo que ele estava enfrentando, ele começa a ver a glória do Senhor manifesta. Ele começa a ver homens e mulheres se rendendo ao Senhor. E foi numa tal proporção, irmãos. Foram tantos homens e mulheres se batizando, né? A gente vê, se a gente continuar lendo o capítulo, a gente vê que foram homens, mulheres, famílias inteiras, cidades que foram se rendendo ao Evangelho. Sabe por quê? Porque quando você está cheio do novo de Deus, você não consegue ficar quieto. Você não consegue ficar parado. Ai, ganhei uma alma para Jesus, ganhei uma vida para Jesus. Tá bom já, tá bom, estou muito feliz. Agora eu vou descansar uns 3 meses. Ai, irmãos, agora eu quero mais 10. Agora eu ganhei 10, eu quero mais 100. Agora eu ganhei 100, eu quero mais 1000. Eles tinham essa sede dentro do coração. E à medida que eles foram ganhando aquelas vidas para Jesus, né? Só que Filipe foi falando, eles foram se batizando. Aí os apóstolos lá que ficaram em Jerusalém, ficaram sabendo que eles estavam se batizando, mas não estavam recebendo o Espírito Santo. Eles foram para lá encontrar com Filipe e começaram a olhar, e todos aqueles que estavam sendo
batizados nas águas também começaram a receber o Espírito Santo. E pensa que Filipe falou, bom, agora eu já fiz a minha parte, eu batizei nas águas, vocês ficam aí não? Filipe ficou junto e começou a impor e receber a unção, e a unção foi derramada, porque quando você está cheio de novo, você não pode parar. Ficar parado faz mal. Você quer mais de Deus, mais da unção, mais do poder de Deus. E eles fizeram uma obra maravilhosa naquelas cidades da Samaria. Quando Deus faz isso na nossa vida, não é por causa de uma luta, não é por causa de uma perseguição, não é por causa de um problema que nós vamos parar, não, irmãos. Quando a luta vem, quando o problema vem, quando o desafio vem, quando a calúnia vem, lembra? Bem-aventurados sois vós quando mentindo, quando vos perseguirem, maldizerem. Por causa de Jesus, feliz é você. Não é por causa de uma luta, de uma perseguição, não é por causa de uma oposição que você vai parar, não é por causa de nada disso, não, é porque Deus está trazendo uma nova circunstância, e é nessa nova circunstância que Deus vai te usar com ousadia, com coragem, com fidelidade. Cada situação nova que vier diante da tua vida, presta atenção. Às vezes você veio algo para te paralisar, veio algo para te opor, para se opor a você. Veio algo para te impedir de fazer aquilo que parecia que estava indo tão bem. Veja nisso uma oportunidade para se mexer e fazer uma obra maior ainda do que aquela que você estava fazendo. Mas é que nós temos uma visão tão pequenininha, somos tão raquíticos com a nossa visão, que a gente parece, né? Vocês já viram formiga? A formiga, elas saem de um lugar e elas andam na mesma trilha. Se você puser uma pedrinha no caminho, elas não sabem o que fazer. E agora? Eu tenho que voltar para lá. Ela volta para o caminho que ela estava. Ela não sabe fazer a voltinha na pedrinha e seguir. Queridos, se tiver uma pedra no seu caminho, você vai pegar uma folha maior ainda do que aquela que você estava carregando e vai construir uma obra maior ainda, porque o desafio que está na sua frente é porque Deus está te dando algo maior para você fazer. Amém? É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que entender. Deus quer que você se mexa. E muitas vezes as oposições vêm para que a gente comece a se mexer. Muitas vezes as lutas e as circunstâncias vêm para que a gente possa começar a se mexer. Então, nós vamos ver aqui, vamos para frente um pouquinho, nos versículos 26 aqui. Depois que eles fizeram aquela obra maravilhosa lá em Samaria, estava tudo lindo, né? Aí Filipe falou, eu vou agora tirar férias. Foi isso? Não. O que aconteceu? Ele nem bem estava terminando a obra em Samaria, no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, estava ótimo aí, não estava, Filipe? Agora você se dispõe. Está disposto? Está disposto aí? Dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ué, Senhor, mas estava cheio de gente aqui em Samaria. Eu estava evangelizando, tanta gente se batizou, tanta gente se converteu. Eu estou aqui nessa igreja, ó, cheia de gente, estou pregando. Você vai me levar para o deserto, não tem ninguém. Poxa vida, não estava bom, o senhor não estava gostando, o senhor não estava me usando, eu não estou fazendo direitinho a obra, agora você vai me levar para um lugar deserto? Vem a oposição, você fala, querem acabar com o meu negócio,
Querem acabar com a obra que eu estou fazendo. É inveja. Né? Aí, Deus, olha só, foi o anjo que falou com Felipe. Não foi o diabo, não. Desce, este se acha deserto. E Felipe fez o quê? Foi. Ele se levantou e foi. Eu vou fazer o que no deserto? Não sei, o anjo mandou, eu vou. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Ele tinha ido para Jerusalém adorar e estava voltando. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe estava de carro? Felipe estava de carro? Não. Anjo bonzinho. O Espírito Santo falou para ele: vai, Felipe, acompanha o carro. Me manda para o deserto, ainda me manda acompanhar o carro. E aí fala o quê? Correndo, Felipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Então Felipe sobe no carro e falou: graças a Deus. E aí ele sobe e senta junto com o eunuco e começa a falar de Jesus. Porque quando o novo de Deus chega na tua vida, você não pode parar, nem que você tenha que correr atrás daquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não quer dar nenhum passo. A gente não quer dar um passo sequer. E o Espírito está mandando você correr atrás daquele que precisa ouvir. A gente tem preguiça de dar um passo sequer. Lá no deserto, está tão gostoso aqui dentro da igreja. Tanta gente se batizando, tanta gente cantando, louvores, maravilha, né? Que nem eu contei ontem. Tudo maravilhoso, bonito. Agora eu tenho que ir lá no deserto e ainda tenho que correr atrás. É assim que Deus faz, porque se Deus vai te encher de uma nova unção, você não vai ficar mais parado, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Felipe. Você viu? Não parou em Samaria. A obra continua na sua vida. E Deus vai fazendo assim, de um lugar a outro, de um lugar a outro. O Senhor vai te levando. Você tem que receber. Felipe recebeu a ordem para se dispor. E é assim que Deus faz. Ele nos dá a ordem para nos dispormos. Se você tiver um coração disposto, Deus vai te levar aonde for. E tudo que você fizer vai prosperar para a glória de Deus. Aonde você for, o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque aquele homem ouviu, ele não estava entendendo, mas à medida que Felipe falou, cheio da unção do Espírito Santo, aquele homem entendeu. Entendeu tanto que Felipe nem estava pensando em fazer um batismo naquele dia. Felipe já tinha vindo de Samaria, teve que correr atrás do carro do eunuco. Aí ele falou: bom, agora eu já preguei, agora eu vou dar uma descansada. Aí o eunuco falou assim: vamos fazer um batismo hoje aqui? Perguntou para ele: tem alguma coisa que impede que eu me batize? Ele falou: não. Tem uma aguinha ali, vamos. E já teve um batismo naquele dia mesmo, e mais uma vida para Jesus. Glória a Deus, que maravilha, né, irmãos? Como a gente, quando tem o coração disposto, Deus te usa em todo lugar.
É que às vezes a gente está, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Quando aparece alguém para Deus te usar, você fala, agora não, Senhor, agora não, Senhor, agora não, com essa pessoa não, Senhor, aqui não, Deus me livre, Senhor, não me põe nessa situação, não me deixa falar com essa pessoa. Não... Quando você tem de verdade o coração disposto, Deus vai te usar em qualquer lugar. Em qualquer situação, é com o grande, é com o pequeno, é com aquele mais necessitado, é com o que parece menos necessitado. Porque qualquer pessoa sem Cristo é totalmente necessitado, está perdido, indo para o inferno. Então nós precisamos estar assim. Filipe recebeu uma ordem para se dispor para um outro lugar, para aquele caminho de Jerusalém até Gaza, e ali ele foi usado mais uma vez. Ele já tinha feito aquela obra maravilhosa em Samaria, ele viu aqueles homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo, mas não parou. Ele foi para o deserto, Deus moveu na vida dele de novo. E quando Deus se move na nossa vida, nossa boca não para. Amém, irmãos? Nossa boca não fecha, a nossa vida não para. Tudo na nossa vida é movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí, olha, irmãos, depois que ele batiza o eunuco, aí ele falou, bom, agora já batizei, Senhor, já fugi da perseguição, já preguei na Samaria, batizei um monte de gente, agora já preguei para o eunuco, mais um batismo hoje, tudo bem? De repente, irmãos, olha só o que acontece, versículo 39. Quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, o eunuco, feliz da vida. Filipe, pensa que ele foi para casa? Que nada, Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, o que ele foi fazer em Azoto? Férias, compras? Não, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Uau! Quando o novo de Deus chegar na nossa vida, a gente não consegue ficar parado. Você tem que se mexer. Ele podia dizer, bom, agora o Espírito me tirou daqui, me levou para Azoto, que é para eu ficar quietinho, descansado. Ele me trouxe para a colônia de férias. Não. Quando ele chegou naquele lugar, ele olhou e disse, eis aqui mais um campo missionário para mim. Mais um lugar para eu ser usado. Mais um lugar onde o Senhor está movendo o meu coração, cheio de amor por essas vidas. Então, não acaba, nunca vai acabar, até aquele dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja. Irmãos, eu fico pensando, eu fico olhando para as nossas mãos, muitas vezes tão vazias de frutos para Deus. Tão vazias. O Espírito do Senhor levou num instante. Filipe foi transportado, de uma maneira sobrenatural. Não foi natural o que aconteceu. Foi algo de Deus. Foi algo sobrenatural. E ele não parou. Ao chegar ali, ele entendeu que Deus o levou ali para pregar o Evangelho. Às vezes você vai para um lugar, você chega ali, irmãos, se Deus te levar em qualquer lugar, vai e prega o Evangelho. Em qualquer lugar. Eu quando viajo, irmãos, de verdade, eu não saio sem levar na minha mala livrinho, CD, sabe, alguma coisa. Eu levo, sempre tem que ir uma bagagem um pouco mais pesada. Eu sempre levo na minha mala material. Eu falo, se tiver uma oportunidade, eu vou falar de Jesus. No Brasil, fora do Brasil, aonde eu vou? Fala português, não fala português, eu não sei, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Amém, irmãos? E Deus sempre
dá uma oportunidade. É ou não é verdade, pastor Marcos? Porque, irmãos, a oportunidade está na nossa frente. É mentira que a gente não tem oportunidade. A oportunidade está na nossa frente, do nosso lado, em qualquer lugar, dentro do avião. Se não tiver oportunidade em mais lugar nenhum, a pessoa que sentou do teu lado no avião, é a tua oportunidade, porque aquela você nunca mais vai ver, provavelmente. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Não pare, não pare, não pare. Não pare, porque o novo de Deus te move. E se você realmente está cheio, ou se você quiser ser cheio, Deus está dizendo: eis que faço uma coisa nova. E ela está saindo à luz. Por acaso você vai ficar de olho fechado ao que eu quero fazer na sua vida? Por acaso você vai ficar inerte, parado? Vai enferrujar, vai apodrecer, vai adoecer. Porque parado não funciona. Deus quer te usar. Amém? Sabe por quê? Quando a gente recebe o novo de Deus, o novo é uma mola. Você já viu uma mola? Posso pular, pastor? O novo de Deus é uma mola propulsora. Sabe? O novo de Deus é uma mola propulsora. Você já viu como é que é mola? Mola é assim, né? Você apertou para baixo, ela te joga para cima. Você apertou para baixo, ela te joga para cima. Ela te joga para cima. É assim o novo de Deus. Quando você pensa que você vai parar, quando você pensa que você vai parar, quando você pensa que você vai parar, ela te joga para cima de novo. Eu estou ficando cada vez pior, né? Ele pensou que eu ia ficar mais velha e eu ia ficar normal. Não, amor, tá fácil, bem. Em casa você me dá uma coisinha, um calmante. Você já imagina, a mola é assim. Quando você fala assim, eu vou tentar segurar, você põe a mão, ela piora. Quanto mais você encostar nela, mais você vai ser impulsionado. O novo de Deus é uma mola que te joga para cima e para frente. Quanto mais você encostar nesse poder de Deus, mais você vai ser jogado para cima e para frente. Amém? É como a pata de um canguru. Mas olha que coisa engraçada, irmãos. Quando Deus estava me dando a palavra, eu sei lá por quê. Eu estava lá, né, Senhor, tal, Deus, eu e Deus, Deus e eu. E Deus falou, é como uma mola propulsora. Amém, mola propulsora, tá bom, um termo muito bom. E eu continuei, né, escrevendo, e aí Deus falou, é como se nós tivéssemos patas de canguru. Eu pus aqui, patas de canguru. Aí eu falei, tá bom, Senhor, patas de canguru? E aí eu parei. E aí eu fui saber como eram as patas de canguru. Porque de fato eu mesma não sabia como eram as patas do canguru. Foi Deus que me falou que era como se nós tivéssemos patas de canguru. E aí eu fui, Senhor, como são as patas de canguru? E eu fui pesquisar como eram as patas de canguru. E você sabe que as patas de canguru são como molas propulsoras? Olha, presta atenção. Eu não vou explicar tudo, mas eles têm um dedo, o canguru, que é o último dedo lá, o quarto ou o quinto, acho que é o quarto dedo, que toda vez que eles encostam o pé no chão, o pé joga eles para frente de novo. Cada vez que eles tocam o chão, os tendões comprimem como uma mola. Eu não sabia que era assim. Eu só sabia que canguru pulava, mas eu não sabia que funcionava desse jeito. Mas é assim que funciona. À medida que eles tocam no chão, quando a pata encosta no chão, os tendões se comprimem e jogam eles para frente e para o alto. E eles sobem quase 2 metros de altura e muitas vezes até 7 metros para frente. Ou mais. Olha que coisa impressionante, gente. Então, o que Deus estava falando é que não dá para parar.
À medida que você encosta, você vai ser jogado novamente pelo poder de Deus, se você estiver disposto a ser cheio do novo de Deus. É maravilhoso. E quanto maior a distância que eles saltam, quanto mais longe eles saltam, você fala, quanto mais longe eles saltam, eles ficam mais cansados. Não, eles se enchem de mais energia, acumula mais energia, porque o salto foi maior, e aí quando eles tocam no chão, eles saltam com mais força na próxima vez. Você está entendendo? Quanto mais você se deixar usar, mais usado você será por Deus da próxima vez. Você não vai parar. Você não vai parar se você deixar Deus te usar. Porque o novo te move, o novo te põe em movimento. Não é você, se você deixar, Deus vai te pôr em movimento, mas você tem que se mexer, não pode parar. Quando você der o primeiro passo, o próximo vai vir em sequência e você não vai parar mais. Não pode ficar parado. Amém, queridos? É demais, eu fiquei maravilhada. Eu podia pregar só sobre o canguru hoje à noite aqui. Vou me especializar nesse bicho. Mas, olha, é uma coisa tão impressionante. Sabe que os saltos deles fazem os pulmões funcionarem. Quando eles pulam, os pulmões funcionam sem esforço físico. Então o canguru, ele não precisa, porque ele está pulando, aí ele fica ofegante e cansado. Não, por causa dos saltos, os pulmões deles funcionam naturalmente, sem gastar nenhuma energia. Quando você começar a se mexer, Deus vai te jogar para frente, para o alto, e vai te encher do fôlego do Espírito Santo cada vez mais. Você não vai precisar, eu estou sem unção, eu estou sem graça, eu estou sem energia, eu estou sem o sopro de Deus, eu preciso, Deus sopra. Que nada, quando você estiver fazendo a obra, quando você estiver se mexendo, quando você estiver indo para frente, o fôlego do Espírito Santo vai te encher naturalmente, e você vai ser cheio do poder de Deus cada dia mais na sua vida. Não é maravilhoso, irmãos? É impressionante isso. É impressionante. Você não pode parar. O novo de Deus nos põe em movimento. Então, queridos, se você se apoiar em Deus, Deus é a nossa mola propulsora. Eu não vou pular de novo, tá? Fique calmo. Eu estou com vontade, eu estou me segurando muito, mas estou com uma vontade, mas eu não vou. Deus é a tua mola propulsora. Deus é a nossa mola propulsora. Quando a gente apoia a nossa vida em Deus, na sua novidade de vida, no seu novo para a nossa vida, você vai ser lançado para onde Ele quiser, para o lugar onde Ele te mandar, e você vai ser sempre abastecido com a sua unção, com a sua novidade, com a sua renovação. Você vai ser sempre renovado do Espírito Santo de Deus. Amém? Você crê nisso? Então, deixa Deus te levar, deixa Deus mexer com a sua vida, em nome de Jesus.